Olá, pessoal, tudo bem? Tem histórias que marcam a gente para sempre. E essa aqui começa com um artigo científico. Ou melhor, com um resumo de um artigo científico que eu demorei 2 horas e 30 minutos para aprender. Para aprender, não, para entender. E olha, eu digo que superficialmente ainda. E essa história começa lá em 2019, quando pela primeira vez eu fui conversar com a minha orientadora do TCC, Fernanda Bezerra. E eu lembro que mais ali para a reta final da entrevista, ela me perguntou se eu sabia inglês. E o que eu respondi? Mais ou menos. Porque era assim que eu entendia que eu sabia de inglês. A verdade era bem menos do que mais ou menos. Naquela época eu achava que dizer how are you era estar pronta para saber inglês. Mas Fernanda, com aquele olhar que só ela tem, ela viu isso de longe. E sem me julgar, ela me ensinou como eu deveria começar a aprender a língua. E com muito carinho, ela pegou uma caneta e um caderno na mão. Nossa, é como se eu estivesse vendo essa cena ainda hoje. De frente para mim, ela disse: não entendeu uma frase? Anota. Não entendeu a próxima também? Anota. Até você conseguir entender o contexto. Porque além de não saber bem inglês, eu estava entrando numa área totalmente nova e muito difícil de entender a linha de pesquisa que eles estavam trabalhando. E a minha professora continuou falando: Alicia, vai parecer que demora muito no começo, mas é assim mesmo. Na próxima vez que você fizer esse exercício novamente, você vai ver que vai demorar menos tempo. Você começa a estudar, por exemplo, com 30 minutos para entender as palavras que você não sabe. Na próxima vez, quem sabe vão ser 20 e então 15 consecutivamente. Vai parecer que demora muito tempo no começo e que é um trabalho de pinça, mas depois o tempo que você vai demorar para fazer isso diminui e as coisas vão fluir. E, queridos, foi exatamente assim. Esse ano que eu falei com ela foi 2019. Em seguida veio 2020, a pandemia veio. Com isso eu fiquei em casa, eu tive bastante tempo para estudar e eu apliquei realmente o que ela tinha me falado. Graças a Deus eu não fugi de um bom conselho. E queridos, foi exatamente assim como ela falou. Mas no começo não foi 30 minutos, como ela tinha dado no exemplo. E é verdade, era só um exemplo, né? Eu passei 2 horas e 30 minutos para entender a linha de pesquisa, o que é aquele artigo que queria, os objetivos, só no resumo. Aí eu lembro que nessa hora eu tava sentada no sofá de casa, eu virei assim pro meu pai e falei: pai, eu passei só 2 horas e 30 pra ler um resumo. Imagina pra terminar o artigo todo. E a verdade, queridos, é que a gente sempre fica muito receoso, né? E a gente sempre pensa que a próxima etapa ela vai ser sempre pior do que já foi, o que você cumpriu, né? Mas não. Às vezes não. Vai ser mais fácil. Você já aprendeu tanto de um jeito mais difícil que agora você tem a resiliência e vai conseguir aprender de um jeito mais fácil. Vou falar de novo, e graças a Deus eu confiei no conselho de uma pessoa que sabia mais do que eu. Bom, isso foi 2020, como eu falei pra vocês. De lá pra cá eu fiz vários cursos, alguns bons, alguns não tão bons, mas... Ai, meu Deus! Anos se passaram, né? E agora essa semana eu embarco para Londres. Deus é bom e as suas misericórdias duram para todo sempre. Vou estudar em uma das melhores escolas de inglês da cidade.
E olha que tudo pode ter começado com aquela pergunta da minha orientadora. E, queridos, por isso que eu tô aqui, pra dar bons conselhos, pra ajudar alguém. Não é fácil gravar nesse canal, ó. Não é fácil vir aqui gravar, editar vídeo, é uma rotina bem cansativa, mas eu acho que enquanto a gente tiver boca, a gente tem que usá-la para falar boas verdades que podem mudar a vida de alguém. E eu sou muito abençoada porque eu tive muitos bons líderes. E se eu tive bons líderes, eu quero pelo menos passar adiante alguns conselhos que eu recebi na minha vida. Por isso, se você está começando agora, se sente inseguro com inglês ou outra disciplina, um exame, quem sabe, ou você acha que você não vai conseguir, ou alguém muito infeliz falou isso para você, lembra sempre disso, que parecer difícil é muito normal. Mas se você colocar Deus no centro das suas decisões, e se você não parar, uma hora o sentido aparece. E você não precisa entender tudo de uma só vez. Você só precisa continuar tentando. Como eu queria ter visto esse vídeo lá atrás, né? Mas que bom que eu não tive esse vídeo, que agora eu tô fazendo ele pra você. E se você estiver passando essa fase do eu não entendi nada, respira fundo, anota, volta, repete e não desista. Porque às vezes Deus pode usar uma frase muito simples para fazer algo muito grande. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e até a próxima. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Um grande beijo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?